Fala galera do CPA, nós estamos aqui para mais um estudo de processo penal. Hoje nós vamos começar a trabalhar também a questão relacionada aos procedimentos nessa sua preparação para o exame de ordem. Então, olha só, nós já trabalhamos um pouquinho com a ação penal, quem deve oferecer, quem tem a legitimidade, e agora a denúncia ela foi oferecida, ou foi oferecida de repente a queixa, nos casos das ações privada e subsidiária da pública ou naquelas que são exclusivas. E agora nós precisamos entender como vai funcionar esse procedimento. O procedimento é a forma pela qual se desenvolve o processo. E veja bem, o procedimento, muitas vezes você até pensa ali, eu posso pensar, que seria uma mera formalidade, mas não é. O procedimento, minha gente, ele caracteriza, ele manifesta o devido processo legal. São as regras do jogo. Na verdade, em um Estado democrático, o mais importante não é o resultado, não é o fim, não. O mais importante é a trajetória, mais importante é o processo. Você não vai observar se houve um devido processo legal, não é por quem ganhou, por quem perdeu no jogo, não. Mas você vai observar se dentro daquele jogo as regras foram observadas. Da mesma maneira é o processo penal. A gente não vai medir se um processo foi justo ou não, não é se o réu foi condenado ou se o réu foi absolvido. Não. Nós vamos fazer a verificação a partir das regras do jogo. Bem, as regras que estão estabelecidas para o processo, elas foram cumpridas? Foram. Então o processo foi justo. As regras não foram cumpridas. Pouco importa se foi condenado ou se foi absolvido. As regras não foram observadas. Não houve o devido processo legal. Logo, houve sim violação à Constituição. Refletir um pouco sobre isso? Tudo bem, então nós podemos agora trabalhar com os procedimentos que existem dentro do processo penal. Agora, nós precisamos fazer nesse nosso estudo uma pequena organização. Por quê, gente? Olha só, nós temos vários modelos de procedimentos. Nós temos um procedimento comum e nós temos um procedimento especial. Então, nós temos um procedimento, presta atenção, comum e nós temos um procedimento especial. A partir de agora, eu quero te mostrar também que nós temos um procedimento comum, olha só, que pode ser ordinário, que pode ser sumário e que pode ser um procedimento, veja só, sumaríssimo. Então nós temos um procedimento comum que ele se subdivide, isso mesmo, em ordinário, em sumário e sumaríssimo. Eu sei que às vezes a gente pensa que procedimento sempre ele vai ser o quê? Procedimento comum e os outros, o sumário, o sumaríssimo já seriam especiais. Não, são comuns, tá? O que é procedimento especial são esses aqui, ó. Procedimento da lei de drogas, procedimento do funcionário público, quando ele está, né, sendo acusado pela prática de um crime no exercício das suas funções, né, procedimento especial no júri, porque ele é escalonado, ele é bifásico. Então, olha só, nós temos um procedimento especial também, trabalhando com quem? Olha só, um procedimento estabelecido também para calúnia, injúria e o juízo singular. Então, olha só, essas são situações que temos um procedimento especial. Então, meus amigos, o que, que nós temos? Procedimento comum, eu vou voltar, procedimento especial. Tudo bem, verificamos aí? Então, olha só, a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar com o procedimento comum. Hoje, o nosso desafio nessa nossa revisão é trabalhar com o procedimento comum. Eu vou trabalhar geralmente com o procedimento ordinário, mas isso não quer dizer que apareça o sumário e o sumaríssimo. Isso não tem nenhuma crise. Por quê? Porque a OAB ela mistura os procedimentos. Então, eu poderia fazer uma aula aqui trabalhando só com procedimento comum ordinário e pronto. Só que isso é até bom para a nossa aprendizagem, eu até acho legal. Só que no exame da ordem, ela mistura os procedimentos. E aqui não é uma aula de conhecimento. Na verdade, é uma preparação para o exame. Então, a gente tem que entrar no ritmo do jogo. Eu vou dar o regramento geral do ordinário e depois a gente vai fazendo as diferenciações para o sumário e para o sumaríssimo. Tudo bem? Então, essa é a compreensão que nós temos que ter.
Só para a gente organizar, gente, quando que é ali aplicado o procedimento ordinário? O procedimento ordinário, minha gente, ele é aplicado, perceba só, ele é estabelecido quando nós temos um crime em que a pena máxima desse crime ela é igual ou superior a 4 anos. Então, toda vez que o crime tem pena máxima de 4 ou mais, o procedimento é o ordinário. Furto, simples, a pena até 4 anos, já é ordinário. Tudo bem? Quando que nós trabalhamos com procedimento sumário? O procedimento sumário, ele será enfrentado, olha só, nos casos em que a pena máxima do crime que está sendo apurado, ela é inferior a 4 anos. Então, ela é inferior a 4 anos. Tudo bem. E quando que é utilizado o procedimento sumário? O procedimento sumário, ele será utilizado nas infrações de menor potencial ofensivo. Será utilizado o procedimento sumário nas infrações de menor potencial ofensivo. Então, essas são as compreensões que nós precisamos ter bem claras quando nós trabalhamos com o Código de Processo Penal, resumindo aqui o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento aqui envolvido, né, o procedimento sumaríssimo. Muito bem, gente. Visto isso, agora nós precisamos enfrentar cada um dos procedimentos. Eu vou fazer com você uma rápida revisão a respeito do procedimento comum ordinário, tá? Então, antes de nós enfrentarmos as questões, nós vamos observar ali a partir do artigo 394 alguns regramentos relacionados ao procedimento comum. Então ele fala, olha, o procedimento será comum ou especial, ele explica quando será o comum ordinário, o comum sumário e o sumaríssimo, e aí ele fala assim, ó, aplica-se no procedimento comum a todos os processos do procedimento comum. Então, a regra é trabalhar com procedimento comum, salvo uma disposição em contrário desse código ou da lei especial. Então, você sempre vai tentar aplicar a regra do procedimento comum. Tudo bem? Então, olha só, salvo se aquela lei especial disser algo contrário. Depois, nós temos que observar o seguinte, que o procedimento do tribunal do júri, ele tem um procedimento próprio, que está previsto lá a partir do artigo 406. O procedimento do tribunal do júri está no Código de Processo Penal, mas não é o comum, não é o ordinário, não é o sumaríssimo. O sumaríssimo já está lá na Lei 9.099. Então, ele está dizendo, olha, o procedimento do júri está aqui no Código de Processo Penal, mas você vai aplicar uma outra situação, um outro regramento. Tudo bem? E aí depois ele vai dizer, e aplica-se subsidiariamente nos procedimentos especiais, sumário, sumaríssimo, as disposições que estão previstas aqui nessas instâncias. Tudo bem, então nós entendemos qual será o procedimento, quais serão os procedimentos, quais existem, essa organização. Tudo bem, foi oferecida a denúncia, você viu a legitimidade, tudo bem. Agora, a partir de então, o primeiro passo é a análise dessa denúncia. Ali, ela já poderá sofrer uma rejeição imediata. Então, a denúncia já pode ser rejeitada já de início. O artigo 395 do Código de Processo Penal, ele diz, olha, a denúncia será quando for inepta, né, quando não preencher os requisitos. Que requisitos? Aqueles que estão lá no artigo 42, 40 do Código de Processo Penal, não estiver observando a legitimidade, quando faltar um pressuposto processual, olha só, sei lá, uma representação da vítima nos crimes de ação penal condicionada à representação, quando faltar justa causa. O que é justa causa? É a prova da materialidade e um indício de autoria. Isso é o que a gente chama de justa causa. Então, nessas situações, a denúncia ela vai ser imediatamente ali rejeitada. Tá bom. Agora o juiz viu que não é caso de rejeição imediata da denúncia. Ele vai observar.
E vai dizer, olha, presente aqui os requisitos da denúncia, presente os requisitos, não estou dizendo se é crime ou não, mas os requisitos da denúncia estão aqui, formais, materiais, a legitimidade está ok. O que ele vai fazer? Ele vai abrir vista para que agora o acusado venha se manifestar. Eu estou num procedimento comum ordinário, tá? Eu estou num procedimento comum ordinário. Então ele vai dizer o seguinte, olha, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente, se ele não fizer a rejeição, ele ordena a citação do acusado para responder a acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, olha só, qual é agora a manifestação? Ele é citado para quê, gente? Para responder à acusação, para responder a resposta por escrito. Qual o prazo? 10 dias. E aí o que acontece? Tem que observar o seguinte, que se for uma citação por edital, esse prazo da defesa só começa a fluir a partir do comparecimento do réu em juízo. Não esquece disso. E aí, meus amigos, nós começamos a observar o que deverá conter nessa petição que envolve ali, né, a resposta à acusação. E aí eu coloco na tela para você observar que vai dizer, olha, na resposta à acusação, o acusado poderá preliminares, olha só, arguir preliminares, pode alegar tudo que endereça a sua defesa, pode oferecer documentos, pode apresentar justificações, pode especificar provas, quer o documental, quer aquela, né? Pode arrolar testemunhas, deve arrolar testemunhas, e pode qualificar, requerendo ainda, né? Olha só, qualificando testemunhas, dizendo, olha, não quer comparecer, mas eu quero que elas sejam intimadas quando necessário. Ou dizer, eu vou apresentar essas testemunhas imediatamente. Então, aqui é o 396A, é a resposta, o acusado deverá arguir preliminar, alegar tudo que interessa, oferecer documentos. Eu deixo isso na tela para você ler com bastante atenção. Olha o que ele pode fazer, tudo bem? Então, olha só. E aí, claro que se for uma exceção, tem os artigos 98, 102, 106 lá do Código de Processo Penal, mas a exceção será processada e apartada nos termos daí, ó, do 95 até o 112. Agora, gente, essa petição aqui, ela é obrigatória. Essa petição, ela é obrigatória. Olha o que diz o parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, olha só, citado, se o acusado for citado, não constitui defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo vista dos autos por 10 dias. Então, não esquece, tá? A resposta à acusação é uma petição obrigatória. Se o réu não quiser apresentar, não tem problema. Era para te ter apresentado. Ele não apresentou. O que vai acontecer? Vai seguir o processo? Não vai seguir o processo. O juiz vai intimar o réu para que ali, já que não quis ir, vai remeter para a Defensoria Pública, que vai exercer ali a atuação na defesa daquele réu. Tudo bem? Então, essa é a situação que nós temos no 396A. O que eu tenho que gravar? O prazo, o que pode ser alegado, e lembrar que ela é obrigatória, que se o réu não fizer, o juiz não pode seguir o processo. Ele tem. O juiz pode designar diretamente a defensoria? Não. O juiz pode designar diretamente o advogado? Não, porque existe o princípio da eleição do defensor. O que é isso? O princípio da eleição do advogado. A relação entre advogado e parte, ela pressupõe, olha só, uma relação de confiança. De confiança. Isso vocês estudam muito lá em ética. Então, o que acontece? Se é uma relação de confiança, cabe ao réu escolher um advogado da sua confiança. Não cabe ao juiz escolher quem vai ser ali o defensor daquele acusado. Tanto é que o juiz não pode escolher o defensor público, tá? O juiz ele remete para a defensoria e a defensoria, dentro da sua organização, ela encaminha ali o defensor. Tem um princípio também chamado defensor natural, que eu não vou aprofundar aqui, porque não é o momento dessa preparação, tudo bem? Mas é importante você ficar ligado e entender o espírito da coisa. Bacana. Aí o que aconteceu? O réu apresentou, ou seja lá, vamos contar e dizer que ele apresentou pelo seu advogado. Tudo bem. Aí o juiz agora, ele vai examinar
e ele poderá absolver sumariamente, e aqui você tem que prestar atenção no 397. Por quê? Aqui são os casos de absolvição sumária. A OAB gosta disso. A OAB gosta disso na primeira e na segunda fase. Então, quais são os casos em que haverá absolvição sumária? É uma tese interessante de defesa. Então, olha só, acaba o processo. Primeiro, quando houver, no artigo 397, manifesta excludente, olha só, causa excludente da ilicitude. Só que não tem que haver, eu acho que foi legítima defesa, parece que foi legítima defesa. Não, tem que ser uma legítima defesa manifesta. Porque se houver dúvida é lá no final do processo, no 386. Aqui não. Aqui nós estamos em uma situação já postar escancarado que foi legítima defesa, excludente de ilicitude. Ou nós podemos ter também uma manifesta exclusão de culpabilidade. Claro que salva a inimputabilidade. Salva a inimputabilidade. Mas, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa é menor de 18 anos. Não tem o que fazer aqui, tá? Então, olha só, não tem o que fazer aqui. Um caso, por exemplo, de embriaguez, caso fortuito absoluta. Tudo bem. Agora, se nós temos uma situação de alguém que é inimputável, né? Então, olha só, a gente vai ter que remeter isso para a vara da infância e adolescente, ou a gente vai ter que trabalhar com o processo para verificar a autoria para depois impor a medida de segurança. Por isso que tem se salvo inimputabilidade. Outro caso que é também de absolvição sumária, eu já falei dois, né? Excludente de ilicitude, manifesta, caso de excludente de culpabilidade, salva a inimputabilidade. E quando o fato ali for um fato atípico, o fato não constituir crime, também é uma situação. Geralmente aqui, gente, entra o princípio da insignificância. Então, geralmente, há uma tipicidade formal, mas não há tipicidade material. Isso gera tipicidade. Então, o juiz já faz o quê? Também absolve sumariamente. Tá bom? E para terminar, o último caso que nós temos é quando está extinta a punibilidade, o juiz também vai absolver sumariamente, porque já está prescrito, houve a morte do agente e etc. Tudo bem. Tentou-se rejeitar a denúncia, não foi possível. Apresentou a resposta à acusação, tentou-se absolver sumariamente. Guarda isso. Tudo bem. Segue o jogo. Agora nós vamos para a instrução. A instrução está lá no 399, 400 e seguinte. Aqui eu não vou gastar muito tempo com você, mas eu só quero lembrar para você que o juiz que preside a instrução profere a sentença. Nós chamamos isso de um procedimento da identidade física, princípio, né? Da identidade física do juiz. Então, lembra isso. Chegou na audiência, a audiência agora é una, é uma audiência una de instrução e julgamento. E aí nós vamos ter o otipare. O que é isso? O otipare é o ofendido, as testemunhas, olha só, então olha só, a gente faz o reconhecimento, faz ali a acareação se necessária, né? Então olha só, depois disso a gente faz o interrogatório. O interrogatório é o último ato. O interrogatório é o último ato. Então, ofendido, testemunhas da acusação, testemunhas da defesa. Depois a gente passa para quê? Depois que a gente ouve todos esses aqui, a gente ouve os peritos, se tiver, pare, ouve os peritos. Se necessário for, faz as acariações. Depois, o reconhecimento do acusado. E, para terminar, nós vamos para o interrogatório, o reconhecimento das pessoas ou das coisas. E depois, nós vamos para o interrogatório. Tudo bem? Então, essa é a ordem que nós temos dentro da instrução, que ela deve procurar ser una de instrução e julgamento. Todos esses aqui, quais são os detalhes que eu teria para fazer aqui? Aí nós vamos para a parte de provas, não é a aula aqui. Mas lá na aula de provas, você vai ter que estudar qual é o número de testemunhas, né? No nosso caso aqui, 8 por cada fato. Você vai ter que trabalhar um pouquinho aqui e lembrar que o interrogatório ele é um meio de defesa, mas um meio de defesa de prova. Lembrar que ele pode guardar silêncio, é um direito dele, mas ele só pode guardar silêncio a partir dos fatos. Quanto às declarações de endereço, identidade, nome, a vida pessoal, inicial, aquela primeira parte ele não pode mentir. Ele tem que informar. Depois não, depois ele pode exercer o seu direito constitucional do silêncio. Tá? Porque o interrogatório ele é um meio de prova, mas também ele é um meio de defesa. Né? Tanto que o juiz faz assim, o que você tem a dizer a respeito dos fatos? Né? O cara não vai dizer assim, bem, eu vim aqui para provar tudo. Ele fala isso, mas a posição dele ela é de defesa, ela é de defesa técnica. Então,
Essas são as compreensões que nós temos da instrução do procedimento comum. Terminando o procedimento comum, o que nós temos? Acabou a instrução, nós temos as alegações finais. Chegaram nas alegações finais, o que nós precisamos lembrar? Que elas são ali, orais, né? Então, olha só, a ideia das alegações é que elas sejam orais, né? Então, olha só, passou o número de testemunhas e etc., nós vamos para as alegações. Pode ser ali primeiro, né? Claro que a acusação, né? O Ministério Público vai ali se manifestar e depois, se não tiver diligências, que está no 402, vai se manifestar a defesa. Então, olha só, então cada um ali tem 20 minutos para oferecer, né, suas alegações finais orais, respectivamente. Pode até pedir a prorrogação por mais 10 minutos, não dá isso, 5 minutos, 6 minutos de fala ali, apresenta a defesa, quando o processo são ali corriqueiros, apresentou as alegações finais orais, cada um apresentou as suas, superou o mérito, etc. Vamos agora para a sentença. Diz o código, né, que a sentença ela deve ser ali em audiência. Agora eu quero só terminar algumas coisas com vocês aqui, tá? Para a gente ir terminando essa revisãozinha. Se houver mais de um acusado, tá? O tempo da defesa ali será de cada um, tá? Então cada um vai ter individualmente esse prazo que eu estou assinalando para vocês. Se tiver assistente da acusação, toda vez que falar em assistente da acusação, você tem que se usar. Por quê? Porque assistente da acusação, quem é? Um advogado. Então, quando tem aquele estudo de sujeitos processuais para a OAB, você tem que lembrar aqui, no Ministério Público? Não, vai pensar em quem? No assistente da acusação. Então, esse é um raciocínio importante. Lembrar que o assistente da acusação, ele fala após o MP, tá? E ele tem um prazo de 10 minutos, claro que prorrogando por mais 10 minutos ali, ou prorrogando o mesmo tempo da manifestação da defesa, tá? Então, cada vez que prorrogar o período dele, então, olha só, será prorrogado, esse mesmo período será garantido para a defesa. Porque você imagina assim, ó, 20 minutos do MP com mais 10 da assistente da acusação. Você não pode dar 20 para a defesa, então 130. Se prorrogar do MP com a defesa, com a assistente da acusação, a defesa vai ter o mesmo desse montante para empatar ali o jogo. O juiz, né, observando, claro, que a complexidade do caso, a situação do caso, o que ele pode fazer? Ele vai dizer, bem, como aqui o número de acusados, a complexidade do acusado, ou entre nós, né? Pessoal, adiantar da hora, né? Então, olha só, o que você deve fazer? Ele vai conceder às partes o prazo de 5 dias, 5 dias, para que elas venham apresentar os memoriais. E a apresentação desses memoriais será como? Sucessivo. Então, primeiro MP, se tiver ali a assistente da acusação, depois quem? Depois a defesa. Né? Então, esse é o jogo que é feito ali. Passou isso, o juiz tem 10 dias para proferir a sentença. Então, esse é o raciocínio que é feito pelo juiz e pelo procedimento comum. Sempre que possível, você deve lembrar que deve ser utilizado ali todos os recursos, né, ali de gravação magnética. A ideia é o princípio da oralidade, deve ser feito isso, tá? E sempre que for garantido o meio de recurso audiovisual, as partes devem ter o acesso a isso sem qualquer necessidade de transcrição. Lembre-se, gente, a oralidade ela traz o processo mais vivo, ela deixa o processo mais intenso, então isso é importante, é fundamental. Então você lavra um termo, livro próprio, assina o juiz, um breve resumo do que aconteceu na audiência, mas os termos, as declarações não, isso ficam em mídias visuais que as partes têm acesso sem qualquer necessidade de transcrição. Às vezes as partes elas fazem transcrição para colocar no seu processo, etc. Dependendo do caso é importante ou não, mas isso é um juízo que faz a defesa, ela pode ir lá transcrever um pedacinho, mas lembrar que não há necessidade da vara fazer isso daí, o que ela deve é garantir o acesso à parte audiovisual. Tudo bem? Esse é o procedimento comum, gente, tá? Esse é o procedimento comum e o comum ordinário. Na medida do possível, a gente tenta aplicar isso no sumário e no sumaríssimo. A ideia da prova é sempre trabalhar com um procedimento ali comum. Esse é o raciocínio.
Um outro momento, eu dou algumas dicas de sumário, lembro para você um sumaríssimo na aula de juizado especial. A gente faz uma aula só de juizado especial, na hora da legislação especial ali, e aí a gente vai começar a entender rapidinho como é que funciona o sumaríssimo, até porque ele tem uma grande vantagem, que ele tem as suas características próprias, que envolvem as questões ali das medidas de composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo. Então a gente aproveita para falar tudo isso aí que livra a pessoa da sentença criminal lá no querido GCRIM. Tudo certo? Então essa aqui era a nossa revisão básica que nós queríamos deixar sobre procedimentos. E aí a gente pode agora enfrentar eventuais questões necessárias nesse nosso estudo aí para o nosso exame de ordem. Tudo bem? Então a gente volta agora para resolver algumas questões daqui a pouco. Valeu, grande abraço.